Olá, aluno e aluna do Colégio Madre Carmen Salles, tudo bem? Vamos hoje dar sequência desses vídeos, nesses comentários e dicas em relação a algumas obras do Paz que possam estar aí ajudando vocês. A ideia é a gente fazer uma breve contextualização da obra, né? Com possíveis assuntos em que vocês possam estar aí trabalhando no dia da prova, beleza? Então, vocês lembram aí de muitos temas que foram abordados no decorrer do ano passado, sobretudo no que corresponde às obras, né, de cada etapa, que corresponde à série que vocês estão, beleza? Então, vamos iniciar aí a sequência de vídeo falando um pouquinho das obras da terceira série, né? Então, eu achei por melhor dar um enfoque, sobretudo, nas obras de cunho filosófico, tá? E aí, a gente se depara diante da primeira obra, né, Necropolítica, do Achille Mbembe, e aquela tese abordada dele em relação ao poder que o Estado vai ter, né, de decidir quem vai morrer. Então, essa é a ideia central abordada quando nós estamos pensando, na verdade, esse conceito desenvolvido aí pelo Achille Mbembe, que ele também pensa nessa categoria da necropolítica a partir da influência, né, da filosofia desenvolvida pelo Foucault, né, pelo conceito de biopolítica, e também pelo conceito de um outro filósofo chamado Agamben, beleza? Então, a necropolítica ela seria aí uma junção de todas essas teorias que já foram desenvolvidas posteriormente ao desenvolvimento desse conceito. E a ideia é essa, né? O poder soberano que o Estado ele exerce em relação àquela pessoa que vai viver ou morrer, beleza? E aí, pessoal, é um tema que, se você parar para pensar, ele é muito contemporâneo e existem várias possibilidades de assuntos relacionados a esse conceito, beleza? E aqui eu listei, por exemplo, 6 assuntos, né, que possivelmente vocês possam estar aí pensando para estar trabalhando e talvez, né, quem sabe aí, de repente, ser até uma questão de prova, né? Então, esse conceito da necropolítica, ela pode estar relacionada, sobretudo, a questões em relação à violência do Estado, a alguns grupos étnicos, né? Disputas geopolíticas entre as diferentes nações, sobretudo pelo recurso natural. E o que isso tem a ver? Tem a ver quando alguns países decidem, né, por meio de determinados acordos com outro, invadir um determinado território, como, por exemplo, atrás de petróleo, você coloca em risco aí vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com aquele conflito que começa a ser desenvolvido, né? Então, aí essa questão da disputa geopolítica em função de recursos naturais, tá bom? Então, hoje a gente vê muito dessa questão relacionada ao petróleo, então, algo a se pensar. Você também pensa na questão do terrorismo, né? Que é, de certa maneira, um Estado paralelo que atua em vários lugares, impondo a questão do poder e decidindo quem vai morrer ou não, e nesse caso, às vezes, pessoas inocentes, né? Você tem aí o que o Mbembe ele aborda no texto, a questão da repressão à população negra, né? Tanto num contexto histórico, como num contexto contemporâneo. No contexto histórico, é a tese trabalhada no texto, né? No ensaio, na verdade, em que ele vai relacionar a ideia de colonização, tal como ela se desenvolveu na história, e como essa ideia de colonização ela ocorre hoje na contemporaneidade, tá bom? Então, você pode pensar também essa questão da repressão à população negra. A gente também pode pensar, pessoal, nesse ensaio, questões que estão relacionadas a temas de ordem política, né? Como, por exemplo, será que isso é um tema associado à ideia de democracia? Estados aonde você tem uma certa soberania, né, do Estado em relação à vida do indivíduo, será que isso pode ser caracterizado como democracia? Podemos pensar também em questões relacionadas ao direito e à justiça, né? É justo existir esse tipo de ação em relação a determinados grupos e determinadas pessoas?
E aí, pessoal, um tema bastante interessante que vale a pena vocês também pensarem, né, numa possível relação desse ensaio com temas interdisciplinares e temas atuais, que é uma perspectiva bastante presente na prova do PAS, é a questão relacionada aos movimentos antirracistas, né? Então, nós podemos aí perceber, nesses últimos meses, muitos movimentos antirracistas em relação a essa determinada forma de agir que o Mabembe está chamando de necropolítica, beleza? Então, pensar a relação dos movimentos antirracistas que surgem em decorrência desses últimos, digamos assim, 7 meses, em decorrência aí daquilo que mais à frente a gente vai estar vendo aí em uma das obras, inclusive, do Paz sobre o racismo estrutural, beleza? Então, aqui eu elenquei algumas ideias que possam estar sendo abordadas em relação a essa obra do Mabembe. Aqui, no próximo slide, nós temos ainda algumas obras do Paz, né, de cunho mais filosófico. E entenda o que é racismo estrutural, que está muito relacionado aí um pouco a essa ideia, um pouco não, está relacionado a essa ideia da necropolítica, né? Também eu indico para que vocês possam assistir não apenas essa obra audiovisual, mas eu indico também que vocês assistam palestras, entrevistas, tanto com a filósofa, né, brasileira chamada Jamila Ribeiro, e também um filósofo, um pensador, um professor chamado Silvio Almeida, tá? Eles são 2 grandes expoentes aqui no nosso país em relação a pensar essa questão sobre o racismo estrutural, beleza? Então, dá uma assistida de novo nesse vídeo aí, e, se possível, também aprofunda um pouquinho a partir da indicação dessas 2 pessoas que eu falei. Aí o texto da Hannah Arendt, né, a parte 2 e a parte 3, que também é um texto que está dentro de muitas coisas que vem acontecendo, tanto a nível nacional, como a nível internacional. Pensar a questão sobre a violência, beleza? Então, dá uma lida também nessas duas partes da obra da Hannah Arendt. E eu indico também, pessoal, que vocês possam reescutar, né, a música lá do Nenhum de Nós, Camila, porque é uma música que dialoga com temas também que vira e mexe e aparece na mídia, né? Que corresponde à ideia do abuso, né? E se você parar para pensar, recentemente foi aprovada, né, uma lei que corresponde à importunação sexual, né? Então, a música, ela retrata muito essa questão do abuso, mas também pode haver algumas relações com esses temas mais contemporâneos, sobretudo aqui no nosso país. Beleza? E aí, por último, tem esse texto, galera, aí do Darcy Ribeiro. Universidade para quê? Eu acredito que esse texto ele seja fundamental à leitura, porque ele é um texto de uma pessoa que veio para Brasília, né, ser o primeiro reitor da universidade onde vocês futuramente vão estar estudando, né? E anteriormente você também tinha uma obra do Paz que fazia menção ao Darcy Ribeiro, que é o Memorial Darcy Ribeiro, que existe lá na UNB, o vulgo Beijódromo, né, que vocês vão conhecer, ou se já não conhecem, e que faz menção a essa figura muito importante da Universidade de Brasília. Mas eu indico também que vocês possam sempre fazer uma leitura das obras, pessoal, antenados aos acontecimentos contemporâneos, tá? E essa obra aí, do Darcy Ribeiro, eu peço para que vocês leiam, né? São alguns ensaios, alguns escritos que ele aborda, sobretudo em relação ao contexto da educação na década de 80 e 90. E hoje, a gente se depara diante também de uma grande mudança na educação. Então, quando Darcy Ribeiro ele escreve esse texto, ele faz menção a um modelo de educação que ele implementou à época, como, se eu não me engano, secretário de Educação no Rio de Janeiro, um modelo de educação a partir de uma estrutura de escolas, né? E aí, pessoal, quando você para e percebe, o texto ele é muito atual, porque no momento em que nós estamos vivendo também, nós temos uma importante e significativa mudança na estrutura da educação brasileira, né? A implementação da BNCC, que inclusive vocês foram partícipes, né? Dessa implementação e dessa mudança. Vocês acompanharam como houve uma mudança na estrutura da escola.
Então, pensar aí nessas relações, beleza? No momento em que o Darcy Ribeiro também escreve esse texto, faz menção a um importante instrumento legal que existe no Brasil, que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação de 1996. Então, o texto ele é contemporâneo à época em que ele é escrito, para a gente entender um pouco do contexto de 2 décadas, né, da educação no Brasil. E aí, hoje, se você parar para pensar, esse texto ele tem a ver também com essas mudanças, né, que ocorrem na educação do Brasil e que visa também a implementação do aluno na universidade. Então, é um texto que questiona a universidade para quê? Então, vale a pena aí vocês se dedicarem um pouco à leitura dessa obra, beleza? Então, fica aqui a minha dica aí para os estudantes da 3ª série, desejando a cada um de vocês boa prova e sucesso aí na vida de vocês, que estarão aí futuramente ingressando nas diferentes faculdades, universidades e cursos que optarem, beleza? Ficarei feliz se um dia encontrá-los e alguém falar, estou fazendo filosofia, beleza? Mas se não acontecer isso, fica o meu reconhecimento por cada um de vocês, tá bom? Então, abraço